Capítulo 16. Perdoar o imperdoável. Uma de minhas grandes frustrações é não saber andar de patins. Embora exista um par deles à disposição, por medo não me arrisco. Já cheguei a calçá-los, mas faltou coragem para sair do lugar. Quando vejo as pessoas patinando e realizando belos saltos e manobras, admirado me pergunto, como é que elas conseguem? É fato que elas não calçaram um par de patins e já saíram radicalizando. Houve um processo de aprendizado, onde existiram tombos, hematomas, medos e superação dos medos, até conseguirem a habilidade de patinar. Tal exemplo se encaixa perfeitamente em se tratando de perdão. Por vezes, somos surpreendidos pelas declarações públicas de perdão a assassinos, traidores, etc. E também ficamos a nos perguntar: como é que eles conseguem? Conforme já dito logo no primeiro capítulo deste livro, devemos começar pelo essencial, ou seja, tentarmos vivenciar o perdão em todos os pequenos momentos de nosso dia a dia, para que ele se torne uma alternativa constante em nossa vida. O ato de perdoar cresce quando o tornamos uma opção saudável para nos libertarmos de qualquer pessoa, sentimento ou lembrança que nos causem dor. Por mais difícil e destruidor que tenha sido, eu me nego ao direito de eternizar a dor. Determinados eventos dolorosos de nossa vida, ao serem rememorados, parecem passar por um amplificador, ressaltando ainda mais o sentimento de vítima da situação. Sem dúvida, existem lembranças e sentimentos negativos que facilmente desafiam nossa disposição em perdoar. Sentimos-nos devastados por abusos que parecem nos ter aniquilado. Nesse momento, nosso eu verdadeiro acaba sendo nocauteado pelo eu magoado. Mas esse eu magoado não é tão forte assim. Nós é que o tornamos forte. E permitir esse nocaute que torna o eu magoado vencedor é tão vergonhoso e inaceitável quanto morder a orelha do adversário. Embora óbvio, preciso sempre saber que será vencedor aquele que eu treinar para vencer. As marcas deixadas por uma traição, violência, abandono, injustiça, são sempre profundas e dolorosas. Por isso, o perdão parece inviável, impraticável e até mesmo impossível. Aos que ousam, porém, ultrapassar os limites da própria dor, incorporando em seu dia a dia algumas atitudes do perdão, percebem que as marcas de alívio e paz são tão profundas quanto as de dor, profundas e libertadoras. A virtude do perdão. O poeta e romancista inglês Gilbert Keith Chesterton, 1879 a 1936, escreveu: o amor significa amar aquilo que não é amável, ou neste amor não haverá virtude. O perdão significa perdoar aquilo que é imperdoável, ou neste perdão não haverá virtude. Não me lembro do ano. Lembro-me apenas que era próximo ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, quando li no jornal Folha de São Paulo um artigo escrito pelo então presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, que me levou a um choro incontido. Tomo a liberdade de transcrever abaixo alguns trechos desse artigo que comprovam a virtude em perdoar aquilo que aos olhos humanos é imperdoável. Fiquei impressionado com a carta que Lúcia Vetruzzi, noviça violentada por milicianos sérvios,
escreveu a superiora de sua congregação. Dificilmente poderia imaginar a brutalidade a que foram submetidas muitas jovens na Bósnia, vítimas indefesas de uma das agressões mais tristes de nosso século. Quem diria que povos até então capazes de conviver, partilhando alegrias e sofrimentos na ex-Iugoslávia, haveriam de chegar a tais extremos de ódio e perversidade? A carta da religiosa Lúcia Vetruz revela a profundidade do drama que viveu, e mais ainda do seu amor de mulher. Seu convento foi invadido por milicianos sérvios. Não pouparam as irmãs que foram obrigadas à mesma humilhação e afronto de tantas outras compatriotas jovens. A irmã Lúcia, que teve seus 2 irmãos assassinados, uniu-se em seu sofrimento à agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras e associou-se a milhares de mulheres ofendidas na própria honra. Ofereceu tudo a Deus em expiação dos pecados daqueles que a violentaram, e a seu povo e pela paz entre as etnias em conflito. Diante do mistério da provação a que foi submetida, sentiu-se chamada a assumir na própria carne a história de seu povo martirizado e, assim, fortalecida pela fé, procurar confrontar os que passam pela mesma dura experiência. Aceitou a maternidade com coragem e abandono em Deus. A criança que vai nascendo, mesmo que não tenha sido desejada nem querida, tem direito a meu amor de mãe. Agradecendo às irmãs religiosas a fraternidade recebida, acrescentou: consagrei-me a Deus para sempre. Ele indicará o caminho para cumprir a sua vontade. Sou pobre, colocarei de novo meu avental e meus tamancos para trabalhar. Farei o impossível para romper a cadeia do ódio que destrói meu país. Ao filho que espero, ensinarei somente a amar. Minha criança, nascida da violência, há de testemunhar que o perdão é a única grandeza que honra a pessoa. Independente da quantidade de leituras, essa história tem o poder de me emocionar profundamente. Que lição! Que exemplo! Que fé! Que sacudida na pequenez de nossos atos e desavenças do cotidiano. Num cenário onde não consigo perdoar as pessoas que falham comigo, surge então uma alma virtuosa e iluminada para nos afirmar: eu posso. Você também pode. A mesma força que existe em mim também existe em você. O único diferencial é a vontade, a disposição em vivenciar o perdão. Aprendemos com as atitudes da irmã Lúcia, em seu exemplo de vida acima narrado, a se libertar da condição de vítima e assumir o rumo que sua vida tomaria a partir daquele instante. Um estupro aconteceu. Isso é um fato. Sabiamente ela situou este fato ao passado e, preocupando-se apenas com o presente, gravidez, trabalharia para que, quando a criança nascesse, futuro, não passasse necessidades. Seu exemplo é um verdadeiro sinalizador rumo ao amor e ao perdão. Mágoas recebidas por herança. Semeadas silenciosamente, muitas vezes passam desapercebidas através dos livros de história, noticiários de TV, anedotas preconceituosas, tradição familiar e acabam influenciando os relacionamentos entre judeus e alemães, japoneses e americanos, franceses e ingleses. Não se pode negar a barbárie cometida por Adolf Hitler contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ocorrida na década de 1940. As imagens da bomba atômica dizimando parte da população japonesa
e gerando sequelas em seus descendentes. Joana d'Arc sendo intencionalmente entregue aos ingleses após tanto lutar pela libertação da França, e ainda sendo queimada viva em nome de Deus. Realmente, não se pode negar nem apagar tais atos. Também não se pode negar que um novo milênio e um novo século parecem incapazes de apagar tamanho ressentimento. Conforme já estudado anteriormente, não se pode mudar o passado da mesma maneira que não se pode viver acorrentado a ele. A postura ideal nos dias de hoje, ao olharmos para fatos históricos como esses, será deixarmos de classificá-los como imperdoáveis, e sim como incompreensíveis ou injustificáveis. Foram atos movidos pela intolerância, que nada mais é que uma declaração da falência nos relacionamentos humanos. Não passe adiante aquilo que nada acrescenta à evolução humana, tais como o ódio surgido em gerações passadas. Isso, além de um verdadeiro atraso, é uma tremenda desnecessidade. Perdoar não significa apagar aquilo que não pode ser apagado. Nem se constitui em desrespeito às gerações passadas, mas uma atitude de sabedoria para estabelecer verdadeiras relações de paz. Perdoando, o ressentimento para em você e não é passado adiante. O passado terminou há muito tempo. Pense nisto. Quando eliminamos os nichos necessários para o florescimento do perdão, nada mais fazemos senão semear uma macabra visão de um mundo intolerante e sem sentido. Nossas mágoas imperdoáveis. Estamos prestes a concluir a leitura deste livro. Gostaria de convidar você a rever algumas das mágoas mais profundas que porventura ainda possam existir em seu coração. Ao rememorar, por mais difícil que tenha sido, lembre-se de que você possui força infinita para superá-la. Do mesmo modo que encontrou forças para odiar, também existe força para perdoar. Reconheça que está cansado de carregar inutilmente grandes ou pequenos ódios ou mágoas. Lembre-se que o perdão é um ato de vontade. Se você permitir-se cultivar esse perdão, certamente produzirá doces frutos.